Se você sente que está falando sozinho nas redes sociais, esse vídeo é para você, porque nesse vídeo nós vamos falar sobre como construir audiência real, engajada, com uma base sólida, usando o mesmo método que eu utilizei para construir a minha autoridade, mesmo quando eu não tinha nenhum seguidor. Eu quero desenvolver nesse vídeo com você nos próximos minutos a exata estratégia, o exato passo a passo que eu segui para montar essa base que me permitiu faturar múltiplos 7 dígitos com a minha marca pessoal nos últimos anos, e também foi o que eu implementei para mentorados e clientes parceiros para conseguir resultados similares. O ponto aqui logo de cara que você precisa entender é que o que realmente constrói a autoridade não é ter milhares de seguidores. Sim, a prova social por trás desse número grande de seguidores ajuda, mas não está nem de perto de ser o principal fator que constrói a autoridade, que te permite se posicionar, vamos dizer assim, com força, com solidez na internet. O que realmente constrói sua autoridade é ser seguido por quem já tem autoridade, é ser seguido por outros formadores de opinião. Eu quero desenvolver isso com você agora nos próximos minutos. O ponto é que a maioria tenta crescer sozinho, publicando sem conexão. Eles ficam montando o seu próprio perfil, criando conteúdo, mas não percebe que está com um perfil, seja no Instagram, no YouTube, seja onde for, isolado, ilhado. Ninguém reage, ninguém responde. O verdadeiro crescimento ele acontece quando você gera valor para influenciadores, para formadores de opinião, sem pedir nada em troca. Isso é fundamental para criar uma base sólida de seguidores. Tendo esse grupo presente na sua audiência, esse pequeno grupo muito influente na sua audiência, faz com que as pessoas que cheguem veem esses outros influenciadores que já têm nome na sua base, no seu conteúdo, fica muito mais fácil eles ouvirem o que você tem para falar. Então nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer isso do jeito certo. E sim, 99% das pessoas não tem paciência para executar o que eu vou falar aqui, então você fica muito à vontade a sair desse vídeo e assistir outras coisas aqui no canal. Eu falo sobre outras estratégias, outros métodos, mas nesse vídeo eu quero compartilhar a exata estratégia que eu fiz, a minha preferida, a mais sólida, porque ela está ancorada em princípios fundamentais do marketing, das vendas, dos negócios que não mudam, certo? Eu vou desenrolar agora com você a partir desse momento, mas saiba, isso aqui é para 1%, é apenas o 1% corajoso que tem realmente estômago para fazer o que é preciso. Aliás, se você quer conhecer a fundo as minhas estratégias, as minhas metodologias, sugiro que você entre no link da descrição desse vídeo e saiba mais sobre a comunidade conteúdo.org. Muito bem, tudo que a gente vai apresentar nesse vídeo está aqui nessas imagens, resumido nessas imagens, né? O primeiro ponto que a gente precisa falar é sobre o conceito de skin the game. Skin the game, esse conceito ele ficou popularizado com o Nassim Taleb. Salvo engano, foi no Antifrágil que ele inaugurou esse conceito dentro ali dos seus escritos, né, do seu material. E o que significa skin the game? Significa que você tem exposição ao risco, você arrisca a própria pele. Ou, dito de outra forma, aquilo que você ensina, aquilo que você fala, aquilo que você sugere que as pessoas façam, antes você já fez para você mesmo, você já fez para clientes, você já se expôs ao risco daquele conselho funcionar ou não. Você já testou para si, você tem calos nas mãos. E é por isso que eu trago essas imagens. Hoje é muito, muito comum as pessoas que estão começando a construir audiência se preocuparem a criar esse tipo de cenário, né? Esse tipo de avatar. O cara super bem vestido, com uma mega sessão de fotos ali, tem um ensaio muito bem feito e tudo mais. Então ele entende que aquela composição de imagem, aquilo é suficiente para construir a sua autoridade. Afinal, você passa esse ar aqui de fodão porque você tem um terno feito sob medida, você tem um Rolex ou qualquer bosta dessa no braço, né? Você tem aí um corte de cabelo de R$ 500 e etc, etc, etc. E você tira sua fotinha, monta lá o seu book e você se acha o foderão, né? Você acha que isso vai fazer com que as pessoas parem e te deem moral. Bom, há quem acredite nisso, há quem defenda isso. Eu reconheço que
esse tipo de posicionamento tem o seu valor, já falei isso em outros vídeos, em outros conteúdos, você pode buscar aí no meu canal caso você queira, mas é isso daqui que, na minha opinião, traz a autoridade real. É o skin the game, é a exposição. E nada impede você ter essa exposição, esse olhar de foda-se, esse desprendimento sobre qualquer necessidade do mercado, qualquer expectativa do mercado, qualquer jeito de falar, fazer do mercado, porque você tem pleno domínio sobre o conteúdo que você está falando. Você tem pleno domínio sobre o tema que você está falando. Então, eu trago isso aqui para ilustrar muito bem, né? Essas duas cenas aqui do filme Clube da Luta, onde a gente vê o narrador aqui já tendo passado pela experiência ali com as lutas que aconteciam no Fight Club, no Clube da Luta. Então, ele já com hematomas, com cicatriz, fumando um cigarro no escritório, claramente aqui com manchas de sangue na camisa, né, sem estar usando um paletó, com o cabelo todo desarrumado. Ele não tá nem aí para mais nada, entendeu? Porque ele já tem cicatriz, ele já entendeu como a vida funciona, ele enxerga a vida de outra forma. E isso só veio porque ele se abriu para essas experiências reais. Ele fez calos nas mãos. Então, trago essa metáfora, né, essa analogia, assim, aqui a cicatriz, né, do Tyler Durden, que eles fazem lá com ácido nas mãos, né, nas costas das mãos. Cara, isso daqui representa a autoridade real. Dito de outra forma, é alguém que já experimentou, já vivenciou algo que um público de pessoas gostaria de ter vivenciado, de experimentado, de conquistado. É essa situação que realmente importa. Nada impede de você ser esse cara com esse avatar aqui, com essas vestimentas. Se isso te interessa, se isso faz sentido, beleza. O meu ponto é que, para início de conversa, quando a gente está falando de construir audiência, isso daqui é o mais importante. Essa é a base. Sem isso daqui, cara, nada mais importa. Né? Já falei em outros vídeos, em outras situações, em outros, né? Porra, já tenho anos aí fazendo conteúdo. Até comecei o ano, inclusive, né, nos meus e-mails, trazendo um pouco esse espírito, né? Essa ideia de busque fazer coisas difíceis. Né? Entre em projetos que são desafiadores, que a maioria das pessoas desistem antes de chegar, de completar 2 semanas. Isso é o que vai fazer a diferença depois para você construir audiência. Então eu falo aqui especificamente, né, precisamente para quem está começando a produzir conteúdo, mas não tem um grande case em mãos. Então o que você faz? Você cria o case propositalmente. Você não espera alguém te dar a permissão, você não espera alguém te contratar, você não espera os anjos tocarem as trombetas do paraíso e tudo ficar milagrosamente interessante para você. Não, você vai lá e se expõe ao risco. Você faz acontecer. E isso vai dar as cicatrizes que você precisa para enxergar a vida de outra forma e ter esse olhar de foda-se. Foda-se, meu amigo, que você não gosta do meu jeito de vestir. Foda-se que você não gosta do meu jeito de falar. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei do valor da minha mensagem. E eu não estou nem aí para os padrões de qualidade, para os critérios que você supõe que um criador de conteúdo ou alguém aqui do meu nicho teria, entende? Então, essa é a perspectiva. Essa é a base, skin the game. E aí a gente vem para o catalisador de reputação. Antes de entrar no catalisador de reputação, vale fazer aqui um breve contexto que, no meu caso, quando eu comecei a criar conteúdo na internet, eu comecei a criar conteúdo na internet com quase 10 anos de bastidor, de empreendendo online, fazendo negócios digitais, produzindo conteúdo sem assinar com o meu nome, produzindo conteúdo para marcas que eram minhas, mas que não tinham o meu nome ali né, como assinatura. Eu, de algum modo, estava escondido por trás das marcas. Então, eu estava produzindo conteúdo, eu estava aprendendo a fazer as coisas acontecerem, e foi ali com mais ou menos 8 anos de experiência que eu vi que eu poderia criar conteúdo, ensinar alguma coisa para as pessoas, depois de ter tido o quê? Skin the game. Ter arriscado a minha própria pele. Ter feito as coisas. E eu não fiz as coisas, no caso, eu não fiz as coisas, os negócios digitais, o empreendimento, para que depois eu pudesse criar conteúdo. Não, eu estava empreendendo porque era o que eu precisava fazer, porque era o que eu queria fazer, eu queria gerar negócios. Então, ao fazer tudo isso, eu tinha a matéria-prima para produzir conteúdo e atrair uma audiência real. Para as pessoas olharem para as minhas peças de conteúdo e entenderem, mesmo que eu não falasse, que eu entendia do que eu estava falando. E esse efeito, ele só vem com isso daqui. Ele vem com as cicatrizes, com os hematomas, com os arranhões,
com o sangue na roupa. E, consequentemente, com esse olhar de foda-se, entendeu? Isso daqui pode ser comprado com 5 mil reais, sei lá, 10 mil reais. Você compra todo um terno, um ótimo guarda-roupa, faz o seu ensaio de fotos e o cacete. Você tem toda essa maquiagem, tem toda essa embalagem. Mas pode estar faltando o principal, que é a substância, a matéria-prima que sustenta tudo. Essa matéria-prima ela não pode ser comprada, você precisa vivenciar. Você precisa se sacrificar. Você precisa tomar porrada na cara. Certo? Então, eu tinha isso. E aí, quando eu tive isso, eu naturalmente consegui aproveitar o que eu chamo de catalisador de reputação. O catalisador de reputação é o encontro no mundo físico. E aqui, aproveitando ainda o Clube da Luta, um filme que eu gosto bastante, inclusive, um livro que eu gosto bastante, eu trago aqui, né, representando os dois protagonistas tomando uma cerveja no bar, que é justamente esse encontro físico, a possibilidade, a oportunidade de você se encontrar com outras pessoas que também criam conteúdo, que também são formadores de opinião, faz com que você acelere a sua reputação. Porque isso vai ficar, em primeiro lugar, pode ficar registrado, vocês podem tirar fotos e outras pessoas ficarem sabendo que, pô, você não é zero à esquerda, mas você está nos mesmos ambientes que outras pessoas. Né? E outras pessoas que, porra, têm uma autoridade legal, têm uma reputação bacana, criam um conteúdo decente. Então, você aparecer junto dessas pessoas, você começa a absorver a autoridade delas por osmose. Né? O mero fato de você aparecer ao lado de uma pessoa que tem autoridade faz com que outras pessoas que conhecem essa autoridade também vejam em você a autoridade. Então isso é muito importante. Claro, se você consegue estar fisicamente, presencialmente no mesmo lugar que essa pessoa, isso se eleva. Mas também no mundo online dá para fazer coisas do gênero para que esse efeito seja manifestado, mesmo que não seja na sua totalidade, mas você consegue manifestá-lo também em ambientes online. O ponto aqui é se permitir encontrar com essas pessoas, tomar cerveja com essas pessoas, conversar com essas pessoas, em um ambiente informal eu até te recomendaria. E foi o que aconteceu comigo. Quando eu comecei a criar conteúdo, porque eu fui convidado para dar palestras na faculdade onde eu tinha estudado. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a minha história, onde eu conto tudo isso, com muito mais detalhes, aí precisamente sobre a minha história, eu vou pedir para o meu editor deixar o vídeo aqui no card, ou de algum jeito aqui você vai encontrar. No meu canal também, você entra aí, você vê um dos últimos vídeos que eu publiquei, que eu falo sobre isso. É um vídeo longo de 1 hora, então é mais para quem está interessado mesmo. Mas quando eu comecei a criar conteúdo foi porque eu era convidado para dar palestras nessa faculdade onde eu tinha me formado e foi justamente onde eu desenvolvi um dos meus grandes projetos, um dos grandes cases que eu tive ao longo de toda a minha carreira, onde eu atingi ao longo de todo o tempo 150 milhões de pessoas no meu site. Nas redes sociais, porra, sei lá, perdi as contas, assim, deve ter chegado a quase bilhão, né, de alcance. Então as pessoas souberam desse meu case, ou seja, souberam que eu tinha skin in the game, sabiam que eu tinha resultado, e aí começaram a me convidar para esses eventos no mundo físico. Eu dava palestras, eu participava de feiras, né, de congressos ali, tudo muito local. Eu não era remunerado, assim, eu nem queria ser remunerado, não estava pensando nisso, eu era convidado e eu me sentia grato por poder ajudar pessoas que estavam numa posição semelhante à que eu estava alguns anos antes. Então eu estava me sentindo útil ali. Isso foi muito interessante. É uma experiência muito interessante. Quando você realiza algo, aprende sobre aquela experiência e passa a ajudar outras pessoas a partir desse acontecimento. Ao fazer isso, receber feedback das pessoas, eu vi, caramba, eu estou sendo útil aqui. E é curioso, porque até então, nos meus negócios, talvez por eu estar escondido, estar nos bastidores, eu não me sentia tão útil assim. É claro que eu estava sendo útil, porque eu estava empreendendo, estava gerando valor, estava gerando dinheiro, mas foi atuar como um criador de conteúdo, como um formador de opinião, que me fez ver, caramba, o William Binder pode ser útil para outras pessoas. E esse efeito, um pouco de vaidade talvez, fez com que eu gostasse desse processo de criar conteúdo, mas principalmente fez com que eu participasse desses eventos com outros formadores de opinião. Pessoas locais, que não tinham uma grande influência na internet, mas eles também tinham realizado grandes coisas. E eles passaram a me conhecer. Por exemplo, eu fui palestrar no Hacktown, um evento que era bem nichado, eu acho que ainda tem até hoje, acontecia em Santa Rita do Sapucaí. Fantástico o evento.
eles chamavam lá pessoas de diversas áreas ali do mundo das startups, de tecnologia e tudo mais. E, porra, eu pude conhecer muita gente legal, pude trocar figurinhas com muita gente, pude realmente tomar cerveja com esses caras em momentos de descontração. E eles passavam a conhecer o meu conteúdo, passavam a conhecer quem eu era. Isso fazia com que esses vínculos de, não diria nem amizade, mas um certo coleguismo real, assim, tipo, porra, pessoas que te conhecem, fossem estreitados, as pessoas passassem a confiar mais em mim, seguir o que eu falava. Essas pessoas, com seus nomes, com suas autoridades, fazendo as suas coisas, davam uma outra camada de prova social pro meu próprio conteúdo, pra minha própria marca, percebe? Porque eles comentavam nos meus posts, eles estavam ali entre os meus seguidores, eles apareciam, né, vira e mexe nas minhas postagens. E as outras pessoas que conheciam esses caras faziam que o efeito era que elas me viam com bons olhos, no fim das contas. Fala, caralho, o Wilson se relaciona com tal cara, com outra pessoa e tal, não sei o quê. Então, muito bem, evento físico, pense nisso com bastante carinho, escolha bem os eventos que você vai, não é qualquer um que eu te recomendaria, mas aí também vai ficar para quem é da minha comunidade conteúdo.org, né? Se você conversar comigo, se você entrar, pegar minha mentoria individual dentro da comunidade e tudo mais, que hoje na data da publicação desse vídeo eu ainda ofereço a mentoria individual. Então, aí, né, dependendo do seu caso, eu te dou os atalhos, certo? Mas pense nisso. Eventos no mundo físico são importantes. E por fim, comunidades online. Não seja uma rapariga. Não seja um attention whore, né? Uma prostituta de atenção. Esse é um termo, é uma gíria do mundo dos fóruns, no qual eu participei bastante, mesmo antes do marketing digital, mesmo antes, né, encarar os grupos, as comunidades como meio de construir minha marca, construir meu negócio, construir minha audiência. Eu participei de muitos fóruns por aí da vida, desde o Hard Mob, Adrenaline, Lost Brasil e, putz, vários outros, né? Então, eu sou um dinossauro na internet. Essa foi uma grande época que se passou na internet. Era muito legal participar lá. De atenção, que queriam atenção. Então, basicamente, era alguém que fazia postagens, fazia comentários para chamar a atenção para si mesmo, querendo se vangloriar de alguma coisa, se exibir ou fazer autopromoção ou qualquer coisa do tipo. E, cara, isso nunca pega nas comunidades. As pessoas reconhecem isso, né? Elas têm um faro muito preciso sobre esse tipo de comportamento. E, no geral, não se dá atenção. Então, se você entrar em grandes comunidades aí, por exemplo, se você entrar no hoje eu não sei, vai... Mas até um tempo atrás, quando eu estava vendo, o que se tornou a comunidade do novo mercado, se tornou isso, entendeu? As pessoas elas fazem postagens apenas para pescar em balde, claramente para pescar em balde. Ninguém está ali genuinamente interessado em ajudar outras pessoas e construir sua própria audiência, né? Eles estão o quê? Pensando no curto prazo. Eles querem vender o almoço para comprar janta, né? Eles querem fazer um post que tem ali, acabam queimando cartela, né? Queimando cartucho para conquistar 1, 2 clientes, sendo que depois ele vai fazer mais um post, ninguém vai dar moral para ele. Em vez dele pensar com muito mais calma, no longo prazo, estratégia, falou, cara, deixa eu gerar valor aqui, atrair as pessoas para mim, ganhar a confiança delas, e aí depois eu vou vender coisas melhores, mais caras no futuro, né, com mais frequência e tudo mais. Então você vê assim, cara, essas grandes comunidades de marketing digital, a gente tem o Novo Mercado como exemplo, no geral ficou muito ruim, entendeu? Ninguém usa aquela merda, ninguém gosta de usar aquilo. É muito chato porque só existe autopromoção, só existe pessoas fazendo pesca em balde. Então, o que você deve fazer nessas comunidades? E aqui vem uma parte bem prática desse vídeo para você. Você deve entrar no método do silêncio, né? Aplicar o método do silêncio, que é participar da comunidade sem reagir a nada, comentar a nada, fazer nenhuma postagem. É entender quais são as dinâmicas da comunidade. Eu escrevi e-mail sobre isso e talvez valha detalhar em outro vídeo. Talvez pode ser um vídeo que eu já vou gravar na sequência. Mas as comunidades, cara, elas funcionam como a sociedade. E seja na sociedade como na comunidade, existem hierarquias sociais. Existem pessoas de alta hierarquia, como os administradores, os moderadores da comunidade, também os membros que mais participam da comunidade, e existem, grosso modo, nessa breve explicação, existem todo o resto. Aqueles membros que estão lá, que faz parte da maioria. Por cento dos membros que, não fede nem cheira ali, não ajuda muito, ajuda às vezes e tal, não sei o quê. Então, se você faz parte desses 80%, que tá na média, você não contribui com muita frequência, quando contribui é aquela coisa meio assim, não sei o quê. Quando você vai fazer um post, pode ser que o post seja muito bom,
Mas aí, e pode ser que você não faça nenhuma CTA, que você não incentive as pessoas a buscarem seus serviços, seus produtos, e ainda assim, mesmo numa comunidade engajada, ninguém interagir com o seu post. Por que isso acontece? Porque existe essa hierarquia social. Você está dentro de um grupo, de uma comunidade. Então é meio que como você não tem moral ainda para falar, entendeu? Quem é você na porra da comunidade para chegar fazendo uma postagem e querendo curtida, engajamento, reações, qualquer coisa do tipo? Você não tem essa moral. Há comunidades e comunidades, mas no geral é isso que acontece, porque a sociedade funciona dessa forma também. Isso, na minha opinião, é intensificado nesses pequenos grupos mesmo online. Então o que você faz? Primeiro, você passa um tempo, 2 semanas, por exemplo, só observando, entendendo as dinâmicas, percebendo quem são os líderes nessa hierarquia social, quem são os administradores, quem são os moderadores, quem são os mais bem avaliados, por assim dizer, quem tem uma boa reputação dentro da comunidade e não faz parte do corpo moderador. Não é um moderador, não é um administrador. Perceba isso. Por 2 semanas, mais ou menos. Depois, você passa a fazer interações. Por mais ou menos 2, 3, 4 semanas. Você passa a interagir com as postagens de outras pessoas. Passa a ajudar outras pessoas, sem iniciar discussões. Você está participando de discussões iniciadas por outras pessoas nas comunidades. Isso pode parecer bobinho. E como eu disse no início, ninguém tem paciência para fazer isso. Ninguém vai por esse caminho. Mas é um caminho super sólido que realmente gera conexões. Então você passa a interagir, e essas interações te permitem você estreitar laços na DM, estreitar laços por mensagens, que é onde você vai conseguindo fechar negócios, na surdina, por trás dos panos, não de uma forma ilegal, você não está fazendo nada ilegal, mas você está sendo inteligente com a exposição da sua marca pessoal. Então, tendo passado 1 mês, 2 meses, só interagindo com as postagens de outras pessoas, ajudando essas outras pessoas, quando alguém tem dúvida, você vai e responde. Se você não sabe responder, você pesquisa e responde para a pessoa. Você passa a ajudar os moderadores quando aparecem perguntas frequentes de pessoas ali que, a dúvida da pessoa está respondida nas regras do grupo, sabe? Ou qualquer coisa do gênero. Você está atento, você conhece o grupo, você vai lá e responde, né? Antes do moderador ter que se dar o trabalho de pela enésima vez responder uma pessoa ali que não se deu o trabalho de prestar atenção, né? E coisas do gênero. Então você ajuda, você serve. E então, só depois, quando você tiver alguma moral dentro do grupo, quando você tiver alguma reputação, você passa a fazer as suas próprias postagens entregando valor. Dessa forma, meu caro, minha cara, que me escuta até aqui, você vai construir uma audiência fantástica. Um grupo de pessoas que realmente gosta de você, interage com você, conhece você, sabe do que você é capaz. Então, esse modo de explorar, usar as comunidades, é um jeito muito inteligente para quem quer crescer orgânico, construir uma base sólida e não depender de anúncios para crescer a própria audiência, certo? Então, é isto que eu sugiro para você que quer construir a audiência do zero, né? Sem se preocupar com requisinhos, sem se preocupar com coisas que param de funcionar. Primeiro, skin the game, tenha resultado real, faça coisas difíceis, documente coisas difíceis, faça coisas intelectualmente interessantes para as pessoas do seu público-alvo. Depois, busque participar de eventos no mundo físico. Se você mora em regiões mais afastadas, no interior, é um pouco mais difícil. Mas por que você não toma a iniciativa de começar um movimento sobre o seu nicho, sobre o seu mercado, num local físico da sua comunidade, né, da sua cidade? Um encontro num restaurante, um encontro no bar, né, um encontro num lugar bacana, cara, de forma informal, você não precisa cobrar nada de ninguém, entendeu? É mais para vocês se reunirem, tirarem fotos, conversarem sobre a vida, conversarem sobre as coisas, fortalecerem vínculos nesse mundo físico. Não precisa ter grande escala. Você pode começar pequeno, é assim que todo mundo começa, né? E também buscar participar de eventos no mundo físico. Eu não vou dar tantos detalhes, como eu falei, vai ficar para quem é membro da comunidade, conteúdo.org, mas saiba, isso é importante. E por fim, saber como se comportar em comunidades online. Não haja como uma rapariga que quer a atenção toda para si. Não é assim que as coisas funcionam. As pessoas não são bobas. Elas sabem quando isso está acontecendo. Então, dessa forma, eu encerro esse vídeo convidando a saber mais sobre como funciona a minha comunidade conteúdo.org, onde eu desenvolvo estratégias como essa, com muito mais afinco, com muito mais profundidade, e na data da gravação, da publicação desse vídeo, eu também ofereço uma mentoria individual para todo membro que entrar.
certo? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.